Boa noite, tia Erika! Boa noite, Bia! Que saudade! Fazia muito tempo que eu não vinha. Boa noite, Zé! Boa noite, Zé! Onde eu tô? Onde eu tô? Cadê o Na Zé? live Gente, do Facebook. Você tá ai, no que Facebook. vergonha, que sono. A chuva me deu sono. Ai, chuva foi deu uma soninho, delícia você? dormir um pouquinho. Essa sono me deu chuva. Esse sono me deu chuva, ô filó. Que bom, então tomara que. É a Bia. Filó? Ih, tá com Eu sono. tô aqui mesmo. Eu achei que era filó. É a Bia? É a Bia É a que Bia. Ô, Bia, você sumiu, hein? Ô, louco. Pois é. Você trouxe alguma coisa pra gente Bia, comer? você tava passeando, é? Eu passei sim. Onde você foi? Eu fui no rancho. No Ei, rancho? ai, ai. Sim. Que gostoso, hein? O que tinha de bom lá no rancho? Piscina, tinha comida. Rancho é perigoso. Tem cobra no rancho. Eu não vou no rancho, não. Eu prefiro a É cidade. sapo lá, tem sapo. Então, tô falando. Vamos falar boa tarde, boa noite, né, para as crianças. Olha, já tem bastante Quem criança, chegou ó. aí, tia Erika? Tem o Davi e a Esther. Oh, Vai mandando um beijo aí, vocês dois. Pro Guigui. Guiguizão, meu amigo. Quero mandar um beijo pro Guigui. Então, um beijo pro Gui, um beijo pro Davi, pra Esther, um beijo pra Julinha, um beijo pra Ana Clara, um beijo pra Maria Carolina, que tá aqui um também. beijo pra vocês tudo. Um beijo pra irmã adulto, não tem Tem, nenhum ó, adulto a irmã hoje. Andréia e a Alexia lá de Garapava, De a Garapavas. Bruna lá da Bahia. Garapava. E a Esther Entendi. já falei ali, a Esther já falei. Será que tá chovendo lá nas Igarapavas? Pergunta chovendo aí em pergunta Igarapava? se tá chovendo nas Tá Igarapavas. chovendo na Bahia, Bruna? Tá chovendo em Não, na Bahia Garapava, não chove. Andréia? Lá na Bahia não chove, não. Claro que chove. Vai, Zé. Não, lá não Ó, chove. Zé, quando eu fui na Bahia em janeiro, choveu. Olha, choveu tanto que eu achei que era um dilúvio. Será? É, de tanto que Nossa. choveu. Parecia um dilúvio. Choveu, teve um dia que choveu o dia inteiro e a noite inteira. Eu falei, gente do céu, e a rua era de terra, quase que a gente ficou atolado no outro dia lá. Era Bem feito. bem interessante. Um Bem beijo feito. para dona Nair. Deus abençoe, dona Nair, a senhora também. Bom ter a senhora aqui. Nós vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus por essa chuva tão gostosa que deu até soninho no Zé, né? Mas agora na hora de dormir. Vamos agradecer pelas crianças, pelos adultos, pela nossa escola. É bom ter as aulas de volta, também é bom ter os alunos online, né? Agora a gente pode fazer aula aqui e lá, tudo ao mesmo tempo, né? Isso Agora é muito tá gostoso, chique, né? tá chique. Mas não tem pastel. E Eu tô triste que E não tem pastel, isso é verdade. Pastel não tem mais até o Escola final tem do ano. pastel, não é escola. Não Sem dá. coxinha. Eu fico E falando triste. em escola, hoje a gente vai começar uma história nova. E essa história nova, ânimo. Tô meio abatido. Ânimo. Eu subi meu ânimo com uma música animada. Tá bom, nós vamos cantar uma Ah, música você vai animada. gostar da música. E hoje na nossa história tem uma escola, tá? Então, olha só que interessante. Mas primeiro a gente vai orar e depois a gente vai cantar uma música bem animada. Ó, a Bruna tá respondendo que lá na Bahia chove sim. E ontem choveu muito. Tá vendo? Ih, ai, ai. É que eu não sabia. É, chove sim. Ainda bem, né? Graças a Deus. Vamos orar? Vamos. Tomara que chova chuva de bênçãos aí na sua casa hoje. Amém? Vamos orar então. Meus pezinhos, Juntinho estão. cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para a oração. Pai querido, te agradecemos por mais um dia de vida, pelo teu cuidado conosco, ó Deus, durante todo esse tempo. O Senhor tem sido muito bom o tempo todo, ó Deus. Obrigada pelo privilégio de poder ser cuidado, Deus, pelo Senhor. O Senhor abençoe cada uma das crianças que já estão aqui assistindo, as que vão assistir depois. O Senhor abençoe também seus pais, suas famílias, os adultos que também estão assistindo, os avós. Que o Senhor possa derramar chuva de bênçãos também na casa deles, ó Deus. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Nossa, vocês estão dormindo Meu hoje? chapéu tá caindo, meu Você chapéu tá tá usando caindo. dormindo. Ó, meu chapéu. como Então não que tá. balança a cabeça, senão vai Mas cair. eu não consigo, eu sou uma pessoa de movimento, Didi. É verdade,
Não fica deitado aqui, ó. O Zé é hiperativo, super não, é hiperativo. Vamos lá, tão grande é meu Deus. Bem alto. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. E o amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Olha, tem coisa que dá mais ânimo, não é, Zé? De saber que o amor de Deus é grande, tão grande, e Ele deu Jesus Cristo por mim e por você. Tem coisa mais maravilhosa do mundo em saber isso? Não tem, né, Bia? Que bom. Olha só que legal. Quem conectou aqui agora foi o Heitor Machado. Manda um beijo pro Heitor Machado. Beijo, Heitor Machado. Um abraço pro Machadão. Um abraço. E quem entrou aqui também foi a fã do Zé, a Laísa. Ah, fazia tempo que ela não entrava. Fazia Isso, tempo. então dá um alô aí pra ela, Zé. Beijo para Lala, fã número 1 do meu fã-clube. Isso. Um beijo. E vamos cantar hoje a música que a gente cantava na IBF. Lembra? Filme, jogos, amizades. Eu quero me conectar, mas eu quero mesmo é isto. O que eu quero? A Jesus ligado estar. Vai lá, Bia, me ajuda, tá? Canta bem forte aí, que o Zé não tá cantando forte hoje. Não. Hoje ele não tá fazendo barítono. Não, hoje eu tô confortável. Ah, por que, Zé? Eu tô com sono. Vai lá. Filme, jogos, amizades, posso me conectar, mas eu quero mesmo é isto, a Jesus ligado estar. Deus é grande e poderoso, só nele confiarei. Meu viver é mais precioso, conectado com meu Deus. Filme, jogos, amizades, posso me conectar, mas eu quero mesmo é isto, a Jesus ligado estar. Deus é grande e majestoso, só por ele viverei. Obediente e amoroso, conectado com meu Deus. Filme, jogos, amizades, posso me conectar, mas eu quero mesmo é isto, a Jesus ligado estar. Deus é grande e glorioso, contra o mal eu lutarei. Serei sempre corajoso, conectado com meu Deus. Filme, jogos, amizades, posso me conectar, mas eu quero mesmo é isto, a Jesus ligado estar. A Jesus ligado estar. A Jesus ligado estar. Estar, Zé? Estar muito bem. Muito bem, vocês cantaram bonito. Você cantou bonito aí na sua casa? Eu espero que sim. Olha só, o Heitor já deu uma... Ele escreveu a sinopse ali, né, da história que a gente vai começar hoje, do missionário Charles Thomas Studd. Olha só que interessante, o Heitor já colocou ali para nós. Então, a gente vai começar a nossa aula
Antes de começar a nossa aula, tem um recadinho para todo mundo que é do Colégio Batista. Todos vocês do Colégio Batista têm tarefa de aula bíblica para fazer. As professoras enviaram hoje, eu coloquei lá no Que Mágico para o 4º, 5º ano. A professora Nayara mandou para o 1º ano, a professora Delfina para o 2º, a professora Viviane mandou lá para o 3º. E é sobre os capítulos finais Ih, agora não posso confundir as histórias, né? Do George Miller, tá bom? Inclusive, algumas perguntas que eu coloquei, a gente brincou na live semana passada, aquela live de perguntas e respostas, tá certo? Então, tem tarefa para você fazer lá, não se esqueça, porque semana que vem já tem prova, viu, Zé? Você já está estudando para as provas? Eu estou preocupado, com as provas. Eu não sei se eu vou dormir hoje. Eu fico ansioso, eu e o Gui. Não, é só respirar fundo e estudar bastante. Eu e o Gui, a gente é parceiro, a gente quer tirar nota boa. Eu acho que você não é tão preocupado que nem o Gui, não. A gente quer tirar nota boa. E você, Bia? É o quê? Ixi, a Bia tá... Gente, A Bia tá... prestando atenção. A Bia tá desconectada. Você, Bia. misericórdia de Deus. Nossa, essa foi feia. Essa foi feia. Você está preparada para as provas, Bia? Se você já está estudando, é isso. Nossa, gente do céu, agora eu vou ter que ficar repetindo aqui. Ai, Eu vou chorar. Ai, Então, a Bia tá parecendo que os alunos na classe, quando a gente pergunta, ele fala, quê? Né? é. É que eu sou distraída. Ó, Bia, vamos mandar um beijo pro Heitor Oliveira. Um beijo, Heitor. Vamos. E a Julia. Um beijo pra Julia. Isso mesmo. Júlia, um abraço. Não é pra Júlia, Julia. Não, Julia. Quero saber se tem acento no nome Tem dela. H no final, Julia. Júlia. Nossa, esse nome Olha lá, difícil. ó. O Heitor tá te ajudando, ele falou as provas, né, Bia? E a Esther escreveu, gente. vixe, Bia. Agora Oi, ficou feio. Melhor Juliata, ficar quieta, tudo senão bem? fica pior. Oi, Juliata, tudo bem comigo e com você também, Fica também? pior, hein? Fica quietinho. Ô, Bia, você sabe, Bia, que é que dorme em pé e anda deitado? A chuva. Não, dorme em pé e anda deitado. Dorme em pé e anda deitado? Bia, pensa bem. Dorme em pé e anda deitado. Ih, nem a dona Érica sabe, gente, é o pé. É o pé. Chuva. Não tem da chuva, não. Não A tem da da chuva. A da É do chuva. O pé Eu dorme não em lembro pé. da chuva. Gostei, E anda Zé. deitado. Parabéns pela sua piadinha. Muito obrigado. boa, Vamos muito boa. parar de- Agora vamos para nossa aula, hein? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Eu vou falar o versículo, ela já responderam os pés, o pé. Viu? Eu não sei Pelo menos os alunos lá estão conectados. Estão conectados, né? Estão voando. 1 Coríntios 6, versículo 20. Eu vou falar e a Bia e o Zé vão repetir bem alto, hein? Porque fostes comprados por preço. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. no vosso corpo. 1 Coríntios 1 Coríntios 6, 20. 6:20. Então, nós vamos falar de novo, ó. Repita aí em casa junto com a Bia e com o Zé. Bem bonito que eles fizeram. Agora eu vou falar um pouquinho mais e eles vão repetir, ó. 1 Coríntios 6, 20. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço. Porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Olha o que esse versículo está dizendo, que nós fomos comprados por preço, por bom preço, por alto preço. Qual foi o preço? Não precisa responder agora, não. Daqui a pouquinho você vai responder. Qual será que foi o preço que Deus pagou para o nosso resgate? Você já sabe, né?
E a gente vai falar um pouquinho disso hoje na história, contando a história do Charles Studd. Quem entrou agora foi Isaías Serafim. Ah, estava preocupado. Oi, Isaías, tudo bem? Será o fim. É porque Será o ele fim, sai mais tarde da precisa. escola, né? Ele tá indo lá na escola, né, Eu Isaías? vi, E aí ele já vi. ajuda a mãe Antes dele tarde do que no nunca. final lá. Muito bem, podemos começar a aula então? Sim. Todo mundo sentado direitinho, deixa eu ver se a Bia tá bonitinha, retinha. O Zé também, Zé, tá prestando atenção? Eu tô Eu já prestando. contei essa história lá na escola, então tem criança que alguns anos atrás já ouviu. Mas é sempre interessante, né? Nós ouvirmos novamente as histórias missionárias. Deus fala tanto aos nossos corações através das histórias. Foi uma bênção a história do George Miller, não foi mesmo? Foi sim. Foi, Eu né? gostei. Deus supre as nossas Eu necessidades. gostei. Você tem confiado em Deus como George Miller? Sim, tem que confiar. Tem que confiar no Senão, Senhor. Então, não hoje a adianta. gente começa a última história do ano de 2020. Tá bom? Assim a última. É, porque quando a gente terminar essa daqui, né, Zé? Porque eu... Vai ter férias? aí vão chegar as Já tô férias. vendo que não vai sair nunca mais daqui. Aí podia ter outra EDF, né, Eu tô vendo que É essa história verdade, a gente aí, pode pensar no caso. essa história aí vai ser mais comprida que o vento levou. Vai, nossa. Vamos crer. As crianças não sabem o que é o vento levou. E o vento levou. O que é o vento O levou? vento levou é um filme muito comprido. Que você assiste e não acaba Não é a nunca. Seste que fala, Zé, assiste. Nossa, muito bem. Eu acho que a dona Érica vai. Na hora que a dona Érica acabar a lição, as crianças já vai estar na faculdade, filho, ó. Bia, ela vai acabar a lição, o pessoal já vai estar formando na faculdade. Olha, as crianças não, mas o menino aqui da minha história, sim. Vamos Por lá, isso então. que as lives são boas, o pessoal forma na faculdade e vai ainda acompanhando aqui, não precisa ir em um colégio Ai, batista, misericórdia, só esse Zé mesmo. Vamos lá, vamos para nossa aula, então. Nós oramos, né? Nós oramos no começo da aula, né? Tô certo? Sim. Agora, o que... A Bia não sabe porque ela está dormindo, mas eu respondo aqui, pode perguntar para mim. Sim, Olha sim. só. Esses três irmãos, então, eram chamados dos irmãos Studds, né? Studd era o sobrenome deles. Esse mais novinho que você tá vendo aqui é o Charles. O irmão do meio era o George, não vai confundir com o George Miller, tá? Não era o George Miller, era o George Studd. Agora E já o mais falou, velho era o Kineston. Acho que era assim que pronuncia o nome dele. Esses três irmãos, então, da família Studd. O Charles, que é o nosso personagem principal da história, ele nasceu em dezembro de 1860. Presta atenção nessa data, ó, dezembro de 1860. Então, meados lá do século XIX. E ele nasceu na Inglaterra. E esses três irmãos nasceram numa família muito rica mesmo. Muitos bens, né? Seu pai e sua mãe eram pessoas de muitas posses, né? Muitos ricos. E eles três estudavam num dos colégios mais famosos do mundo, o famoso Colégio Eton, na Inglaterra. Só podia estudar lá nesse colégio quem era riquíssimo. Riquíssimo. E aí, Zé, você poderia estudar lá no Eton, no Colégio Eton? Ixi, mas eu não ia dar conta, não. Não, né? A gente pastel lá deve ter carne nele. Eu acho que tem carne. Claro que tem carne. O do Colégio Batista também tem, não vem não, Mas na dessa Itália não história. tem pastel, gente. Mas não era Itália, era na Inglaterra. Ah, na Inglaterra. Na Inglaterra, eu acho que não tem pastel na Inglaterra mesmo. Tem muita batata, né? Que triste. E esses três irmãos, então, os três estudavam no Colégio Eton, né? O mais velho, o Kineston, o George e o Charles. E os três jogavam no time de cricket. Você já ouviu falar de cricket? Sim. Já? E você, Zé? Tô pensando, Parece eu acho que eu já li algum Parece o livro. quê? Eu li- Parece golfe, só que a bolinha tem que passar por baixo de um arquinho, eu acho. Será, Bia, que é isso? Não é? Eu sei que o cricket, ele é jogado assim com taco. Pra mim, ele parecia um beisebol, né? Parece mais com o beisebol. Eu não sei, às vezes eu tô confundindo.
Mas o objetivo do jogo é que esse que joga a bola e rebate, eles possam rebater tão longe que o time adversário não consiga pegar a bola. E é um jogo muito famoso, então, na Inglaterra, né? E era um jogo muito disputado nas escolas e nas universidades. E pela primeira vez, ou talvez a única vez na história da humanidade, 3 irmãos jogaram no mesmo time de cricket ao mesmo tempo. Olha só que interessante, né? Então, pensa aí comigo. Esses 3, eles eram ricos, bonitos, atletas e famosos. Tudo que um adolescente, um jovem quer ser, não é verdade? Rico, Sim. bonito, atleta e famoso. Pra mim só tá faltando ser rico, ô Bia. Só tá faltando ser rico. Por quê? Você é atleta? Eu sou bonito, sou famoso e sou atleta. Ah, você é Agora só tá famoso? faltando ser rico. Atleta de vocês! Olha os meus músculos aqui, olha os meus bíceps. E você é atleta do quê? Você joga Olha o os meus quê? bíceps, eu sou multifuncional, eu jogo um monte de coisa. Um dia eu Você conto joga minha queimada? As crianças do Colégio Batista gostam de história. jogar Não, eu não queimada. gosto de brincar com fogo, não. Eu não gosto de brincar com queimada de fogo, não. bola. Eu sou sério, eu Zé, sou deixa eu sério. voltar aqui pra história, então. Você não sabe nem o que é Volta queimada. pra história aí, agora tudo tá ficando desviado. Esses 3, então, jogaram juntos nesse time de cricket e eram ricos, então, e muito famosos. Nessa mesma época que tudo isso estava acontecendo, o pai deles, o senhor Studd, ele foi convidado a ouvir um pregador também muito famoso. Ó, com certeza o Zé já ouviu falar dele, D.L. Moody. Já ouviu? Sim, é o príncipe dos pregadores. Ah, é. Olha, ele era chamado de o príncipe dos pregadores. Por que, Zé, que ele era chamado assim? Porque ele é um muito bom pregador e ensinava os outros a pregar. Ah, ele era muito bom pregador e ele pregava o puro evangelho, a palavra de Deus, o evangelho, as boas notícias para a salvação. O D.L. Moody era um pregador americano, né? Então, das Américas, né? Dos Estados Unidos. E ele viajou para a Inglaterra para fazer uma série de conferências, né? Várias pregações. E quem foi... Olha, você pode perceber, ó, você aí no Instagram, você aqui no Facebook, você pode perceber pelo desenho aqui que o lugar onde ele vai pregar está lotado, né? Muito cheio de pessoas mesmo. E uma dessas pessoas que estavam ali ouvindo o D.L. Moody foi o senhor Studd, o pai do Charles, do George, do Kingston. O senhor Studd estava lá ouvindo, e apesar dele ser o príncipe dos pregadores, né, o D.L. Moody, ele pregava o evangelho, que eu vou te falar, crianças, você agora, se estivesse ouvindo o D.L. Moody, poderia entender o que ele pregava, porque ele pregava um simples evangelho, o evangelho da salvação. Será que a gente consegue imitar o D.L. Moody? O D.L. Moody, é Moody, né, que fala? É, Zé? D.L. Moody? Será que a gente consegue imitar o D.L. Moody com o livro Sem Palavras? Acho que sim. Você acha, Zé? Acho que sim. Porque era tão simples. Sabe como era a pregação dele? Ele pregava exatamente o que o livro Sem Palavras nos ensina. Ele pregava que nós somos pecadores. Onde que está isso na Bíblia? Romanos 3, 23. Porque todos, vamos falar os versículos aí comigo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele pregava o que está no puro evangelho, na boa notícia. Ai, tia Érica, mas é boa notícia que eu sou pecador e que eu estou destituído, que eu estou tirado, que eu estou separado da glória de Deus? Claro que não, essa ainda não é a boa notícia, essa é a má notícia. Eu e você nascemos pecadores, todos nós nascemos pecadores. Não é invenção da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja católica, isso é palavra de Deus. Mas aí vem a boa notícia, porque Deus amou O mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o D.L. Moody pregava exatamente isso, que o Senhor Deus, ele pagou o preço, igual a gente leu lá em 1 Coríntios. Ele deu o seu Filho
Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. No Velho Testamento, não é, Zé? Quando alguém precisava pedir perdão dos pecados, qual animalzinho que morria para derramar o seu sangue? Um cordeiro. Um cordeiro. Ele morria porque sem derramamento de sangue não tem perdão dos pecados. Porque pecado não se paga com dinheiro, se paga com a vida. Para não termos que pagar com a nossa vida, Jesus Cristo veio e derramou todo o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser salvos. E a Bíblia é muito clara. Vamos falar juntos? Romanos 10, 9. Vamos lá, 1, 2 e já. Você aí de casa e vocês aqui da live. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você precisa crer no seu coração e pedir com a sua boca. E a Bíblia afirma, você será salvo. Salvo do que, tia Érica? Salvo da condenação do pecado. Lembra? Por causa do pecado, fomos separados de Deus. Mas pela salvação, nós somos reconciliados, estamos juntos novamente com Deus para sempre, porque Ele nos dá a vida eterna. Então eu já pergunto aqui para você, você já tem a vida eterna? Você aí tem a vida eterna? Você aqui tem a vida eterna? Eu tenho. Amém. A vida Muito eterna, ela é Eu um tenho. presente. Você não tem que pagar nada. Zé, quem é que pagou o preço da vida eterna por mim e por vocês? Foi Jesus. Isso, Jesus que e a pagou. Bíblia fala lá em Coríntios que fomos comprados por preço. Se você já é um crente no Senhor Jesus, você foi comprado por esse preço que foi a vida do Senhor Jesus. Mas ele não ficou morto, né? Ele ressuscitou. Amém? E um dia virá nos Amém. buscar. Quando o Senhor Studd, lá naquela pregação, ouviu o puro e simples evangelho, na hora ele quis receber Jesus. Porque ele sabia que apesar dele ser um homem riquíssimo, ter muitas casas, muitos bens materiais, nada daquilo podia pagar a salvação dele. A salvação tinha que ser paga pelo sangue de Jesus. O que o senhor Studd fez? Recebeu Jesus como seu salvador. Amém? Amém. Ele fez a melhor decisão da vida dele. Se você não fez isso ainda, faça agora. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e fala, Senhor Deus, eu confesso Jesus como meu salvador. Eu reconheço que só Jesus pode me salvar. Receba Jesus como seu salvador agora. Se você já é salvo, faça o que o senhor Studd fez. Sabe o que ele fez quando ele saiu dali? Ele foi falar de Jesus para outras pessoas. Ele não tinha uma casa bem grande? Sim, Sim, ele Você era tá sem rico. som, Zé? Aí. sim. Ele devia ter uma casa enorme, com um jardim imenso, com muitos quartos. Sabe o que ele fez com essa casa? O quê? O quê? Ele, já que a casa era tão grande, todos os domingos ele convidava um pregador para vir falar de Cristo e ele chamava todos os amigos, os parentes, a vizinhança toda. Eu não sei se ele era um empresário, então se ele chamava seus funcionários, eu sei que ele enchia a casa e um pregador ia lá para pregar a palavra de Deus. E sabe quem é que precisava ouvir a palavra de Deus também? Além dos seus empregados, seus amigos, os seus parentes? Quem? Os seus filhos. Verdade. Quantos filhos o senhor Studd tinha? 3. 3, Bia, muito bem. O George, né? O Kineston e o nosso famoso Charles Studd, que é o que a gente vai estudar. É difícil de decorar, não é? E esses meninos, então, lembra, ó, Tem que ter um apelido, quando é assim, chama de Kim. Kim O Kim? Kim. Não, Kim aqui tá muito chinês. A gente não tá querendo nome muito chinês, não. Então Tá bom, vamos tá chamar bom, de tá Kineston mesmo, né? Tá bom. Esses 3 irmãos, então, eles ficavam, durante o tempo todo de aulas, eles ficavam lá no Colégio Eton. Mas nas férias, e às vezes nos finais de semana, eles voltavam para casa deles. E numa dessas férias, então, nas férias de verão, o pai tinha convidado um pregador. E eles, então, eles não estavam muito preocupados em querer ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Eles achavam que eles não precisavam de Jesus. Afinal de contas, né? Eles eram ricos, famosos. O que mais que eles eram? Bonitos. É.
saudáveis, né? Atletas. Para que eles precisavam de Jesus? Eles nem estavam querendo saber de Jesus. Até parece, né, que uma pessoa rica, bonita, famosa e atleta não precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, amém? Amém. Amém. Todos nós, porque dinheiro, fama e beleza, né, boniteza, né, Zé, não compram a nossa salvação. Só o sangue de Jesus pode, que já comprou, né, e ele nos dá a salvação. Nem a gente pode comprar a salvação, né, ela é de graça. Mas enfim, vamos lá. E eles quiseram então dar um susto no pregador. Eles eram bem levadinhos, viu? Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram e chamaram o pregador para andar a cavalo. E eles eram excelentes. Como chama a pessoa que cavalga? Amazonas. Amazonas. Eles eram Quando é excelentes mulher é Amazonas. Quando é E mulher homem, é Amazonas. Quando é homem, eu esqueci. Eu acho que é. Ah, eu esqueci também. Bom, Alazão. não, alazão. Ai, Bia. Alazão é uma raça de cavalo, Bia. Estão te chamando lá no fundo. Eles cavalgavam muito bem. Pronto, vamos lá. Eles cavalgavam muito bem. E eles estavam então lá e eles combinaram. Olha, quando o pregador, que não cavalgava bem, né, estiver lá em cima do cavalo, a gente vai passar correndo com os cavalos para o cavalo do pregador assustar. E foi o que aconteceu. Olha, todo mundo quietinho aí no chat agora para prestar atenção na aula, hein? Todo mundo bem quietinho agora prestando atenção. Deixa eu ver quem tá prestando atenção aí no Instagram, aqui no Facebook. Ah lá, falaram cavaleiro, né? Deve ser isso mesmo, cavaleiro. E eles então, o pregador estava lá só trotando no seu cavalo, né? Bem bonitinho. E de repente, os três passaram com os cavalos trotando rápido assim. O cavalo que estava o pregador assustou, deu aquele pinote para cima e ó, disparou. O coitado do pregador precisou grudar lá na crina, né, do cavalo e ficar bem grudado nele. E só por um milagre não aconteceu um acidente. Olha que coisa ruim. Nunca você deve fazer isso com as pessoas mais velhas, principalmente com aquelas que pregam a palavra de Deus, não é, Zé? Sim. Por mais Sim. Por mais levadinho que às vezes a gente sempre precisa ter respeito. Isso foi falta de respeito. Sabe o que o pregador fez com eles? Orou por eles. Nossa, Zé, eu achei que você ia falar que deu uma bengalada, alguma coisa assim. O D.L. Moody, ele é bonzinho. Não, mas não era o D.L. Moody, esse aqui era um outro pregador, tá? Então esse deu uma bengalada. Se fosse o Moody, tinha orado. O pregador, acho que se fosse eu, tinha dado a bengalada também. Mas o pregador fez mais do que o Zé falou. Ele foi um por um, sem eles saberem que ele tinha conversado com os três. E ele testificou da palavra de Deus. Ele entregou o evangelho individualmente para os três irmãos. E quando ele foi falar com o Charles, ele perguntou para o Charles: Charles, você é um crente? O que significa crente? É aquele que crê. Aquele que crê. Zé, quase que eu falei Zé. Charles, você é um crente? Ele falou assim: eu não sou um crente, mas eu creio em Deus. Muito bem. E você crê na palavra de Deus? Creio na palavra de Deus. Você conhece João 3,16? Porque Deus amou, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz: eu creio que Deus me ama. Então você crê que Deus te deu a vida eterna? Não, essa parte do versículo eu não creio. Olha só o que o Charles falou. Ele cria no começo do versículo e ele não cria no final do versículo. Ele não acreditava que Deus dava a vida eterna. E o pregador faz uma pergunta para ele, então, muito importante. Charles, quem não está falando a verdade, você ou Deus? E o Charles ficou assim. E o pregador continuou: então você está me dizendo que Deus está mentindo? Porque a palavra de Deus diz que Ele dá a vida eterna. E você está dizendo que não acredita. Você está dizendo que Deus está mentindo? E o Charles disse: não, isso não. Charles, afinal de contas, você é sempre assim? Você crê na metade da Bíblia e na metade você não crê? Boa pergunta, não é?
Tem muita gente que crê na Bíblia só nas partes boas. E na parte que condena, que fala do inferno, que fala do pecado, a pessoa não quer crer. Naquilo que mexe no pecado, a pessoa não quer crer. Ela quer crer só que Deus está fazendo o céu maravilhoso, que Deus é amor, que Deus é bondade. Não é verdade? É Que verdade. Deus é misericordioso. Amém. Deus é tudo isso. Deus é justo. Mas ele, muito bem, Bia, Deus também é justo. E ele condena sim o pecado. E ele é misericordioso para perdoar o pecado quando a pessoa vai atrás dele, né? Pede perdão, confessa Jesus como seu Salvador. Muito bem, nesse momento, o pregador então dá um checkmate ali no jogador de cricket, né? No Charles. E pergunta para ele: Charles, se agora você ganhasse um presente de Natal, você aceitaria o presente? E ele disse: claro que sim. E o pregador perguntou para ele: então por que você não aceita o presente da vida eterna? E naquele momento o Charles disse: sim, eu aceito o presente da vida eterna. E naquele momento ele recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida. Amém? Amém. Amém. Ele tinha, sabe quantos anos? Quando? 17 anos quando ele recebeu Jesus como seu Salvador. Seus irmãos, depois de algum tempo, já se formaram, né, da escola e o da faculdade. E o George, então, foi para a faculdade. Sabe, uma faculdade muito famosa que existe até hoje. De vez em quando, a gente vê ela em algum filme lá na Como Inglaterra. Chama Cambridge. Cambridge. Ah, isso. Fala bonito. Vai, Bia, fala. Faculdade de Cambridge. Fala de novo, Bia. É a faculdade, faculdade do Cambridge. queijo. A faculdade do queijo. A faculdade Cambridge. Falei direito? Cambridge. É, isso aí, tá Mas bom? tá certo, Thiago. E ele então foi para a faculdade. Essa faculdade tinha um grande time de cricket e ele se torna o rei do cricket, o Charles, tá? Os irmãos já tinham se formado. Tá mais famoso ainda, mais rico ainda, mais atleta ainda de todos, né? E não só ele jogava cricket lá na faculdade. Sabe onde ele foi jogar cricket, Zé? Aonde? Aonde? No time principal da Inglaterra, no time mesmo Nossa. profissional da Inglaterra, foi disputar os campeonatos na Austrália e ganhou todos. Por isso, verdadeiramente, o Charles era chamado o rei do cricket. Zé, quem hoje a gente poderia chamar de rei do futebol no Brasil? No Brasil, que é um país de Brasil, muito o mais futebol. famoso é o Neymar, né? Mas o herói de todos os tempos é o Pelé. É o Pelé. É o Pelé, né? o Mas Pelé. e na atualidade, hoje? Quem poderia ser o rei do futebol no mundo, então? Vai. O mundo? Hoje, Ixi, na sua opinião. tem os dois mais famosos. Ah, quem o são? Messi e o Cristiano Ronaldo, né? que diz. É. Então, o Charles, ele era como se fosse aí um Messi ou um Cristiano Ronaldo, só que do cricket, porque lá na Europa o cricket é muito famoso, aqui no Brasil não. Então ele era chamado o rei do cricket. E sabe, ele era um salvo, ele era um crente, ele tinha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Amém? bênção. Só que o cricket tomava todo o tempo da vida dele. Ele não tinha tempo para orar, ele não tinha tempo para ler a Bíblia, ele não bebia, não fumava, não usava drogas, não se prostituía, não roubava, mas também ele não falava de Jesus para as outras pessoas. Ele ficou estudando lá na Universidade de Cambridge. Melhorei? Sim. Falei direitinho? Sim, Ele sim. estudou 6 anos na faculdade, lá ele nunca contou para ninguém que ele era um crente, sabia? Ele escondeu isso, muito bem. Muito bem, guardou o segredo. Não, mas não se guarda esse segredo, né? A gente precisa contar o que Jesus fez na nossa vida. E um dia, ele de novo, com o seu pai, de novo não, porque ele nunca tinha ido, né? E ouviu o D.L. Moody. Ele foi com o seu pai e ouviu o D.L. Moody. E numa daquelas pregações que ele foi ouvir, naquela série de conferências, Deus tocou no coração dele. E ele viu quão longe ele estava de Deus e como ele tinha colocado o cricket acima de todas as coisas. O cricket estava em primeiro lugar na sua vida. E ele então se arrependeu. Ele ajoelhou no seu quarto e ele pediu perdão a Deus porque já fazia 6 anos que ele era um crente e ele não tinha contado de Jesus para ninguém ainda.
E esse é um segredo, Zé, que a gente não pode guardar. Não pode ser segredo, precisa ser falado, né? Jesus mesmo disse assim, ó, ide por todo mundo, pregai O o evangelho. evangelho a toda criatura. Então ele se arrependeu, ele pediu perdão a Deus e ele consagrou a sua vida. Ele até cantou um hino que fala assim, ó, a ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor. Tem um hino lá no hinário que é desse jeito, né? Consagrando a vida. E ele cantou, inclusive, esse hino, consagrando a sua vida a Deus, pedindo que Deus o ajudasse a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e que ele pudesse falar de Jesus às pessoas. Sabe o que aconteceu logo depois disso? Ele foi falar de Jesus para seus amigos. E um dos seus amigos recebeu Jesus como seu Salvador. Chegou ao arrependimento, confessou Jesus como seu Salvador. O Charles se sentiu tão bem quando o amigo dele recebeu Jesus, que foi melhor do que o dia que ele pegou o troféu como rei do cricket. Ele ficou mais contente, mais feliz, mais realizado o dia que ele conseguiu levar uma alma aos pés de Jesus do que o dia que ele levantou o troféu. Sabia que quando você ganha almas, você ganha uma coroa lá no céu? E um dia, não é, Bia? Quando a gente chegar no céu, Deus vai dar aquela coroa para a gente depositar aos pés de Jesus. É como se fosse um troféu. O Charles ficou tão animado que ele ganhou uma alma para Cristo, que ele realmente viu que a melhor coisa da vida dele foi ter colocado Deus em primeiro lugar. E agora, hein? Qual seria a decisão que ele tomaria daqui para frente? Será que ele ia largar o cricket? Será que ele ia ser jogador de cricket e pregador ao mesmo tempo? Será que ele ia jogar cricket e seria missionário? O que será que ele ia fazer, hein? Ele podia, cada lugar que ele ia jogar, ele ia pregar. Peraí, Bia, peraí, que a dona Erika vai começar a história. Não fica, Não. Não fica interrompendo, Se você quiser saber... Tava na introdução, Se você Bia. quiser saber se ele vai continuar jogando cricket, ou vai virar pregador, vai virar missionário, ou vai ser um missionário jogando cricket, igual a Bia falou, você vai ter que voltar aqui que dia? Terça-feira, que horas? Já Que horas? acabou? 6 horas. Às 18 horas, 18. para a gente continuar essa história emocionante desse rapaz que era jovem, bonito, rico, famoso, mas acima de tudo ele era um crente no Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Termina essa aula perguntando para você: você já tem certeza da salvação? Se não tem ainda, lembra que eu falei lá atrás. Peça perdão a Deus, confesse Jesus como seu Salvador. Você já é salvo? Tem certeza? Se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? E Amém. fale de Jesus às outras pessoas. Nada nos deixa mais feliz do que levar uma alma aos pés do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos Amém. terminar então orando. E que Deus abençoe vocês e essa chuvinha boa que tá caindo aqui. Vamos orar, Bia? Vamos. Vamos orar, Zé? Não, eu não vou poder orar agora, não. Por quê? Tenho que procurar meu própolis. Meu própolis sumiu de novo. Ixi, você já sarou já de Pessoal própolis. perde, cadê? Ó, o própolis do Zé tá bem escuro, hein? Eu acho que ele tá bem forte. Vai lá. Tá bom Muito bom, esse? tá bom. Agora eu preciso procurar meu livro sem palavras que também Tá aqui, sumiu. ó. O seu livro sem palavras tá aqui. Então tá bom. Só Vamos falta orar, meu perfume. então? Meu perfume Ah, sumiu. o seu perfume aí tá... Eu vou passar perfume no final de semana para ir na igreja. Ah, ainda bem, né? Eu vou Tem passar. que ir bem cheirosinho. Vamos orar, então. Feche seus olhinhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, ajude que agora, se tem alguma criança que ainda não tem Jesus, ou até mesmo um adulto, possa confessar o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Oramos, ó Deus, também por aqueles que já são salvos, que o Senhor ajude que eles possam crescer, ó Deus, em Cristo, sempre firmes no Senhor, falando de Jesus, ganhando almas, ó Deus, ganhando as coroas lá no céu. Que o Senhor esteja nos capacitando, nos dando sabedoria. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças. Até terça. A gente se vê então. Tchau, gente. Tchau, Bia. pessoal. Tchau, Zé. Tchau, tchau. Mais um tchau aí. gente, Tchau. Tchau pra todo mundo. Cadê a Filó que sumiu, hein? Afinal, A Filó de sumiu.